Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de marketing médico aqui no meu canal. E hoje eu vou responder a seguinte pergunta: 5 dicas para você abrir o seu primeiro consultório ou a sua primeira clínica médica, porque essa é uma pergunta que eu sempre recebo. Vitor, eu quero abrir meu consultório, é o meu sonho, o que eu devo fazer? Olha só, existem assim 1000 pequenas coisas que você deve fazer, né? Mas eu vou focar em 5, tá? Que eu julgo ser super importante cada uma delas. É claro que tem mais coisas que você tem que prestar atenção, mas elas já são um bom começo. A primeira coisa que eu tenho que pensar sempre, é o que eu falo para o médico, é você fazer o seguinte exercício. Se pergunte, eu já tenho clientela? Como assim, Vitor? Eu já tenho um número de pacientes, eu já tenho um número suficiente de pacientes que ao abrir esse meu consultório, eles irão até mim? Então são pacientes que eu atendo talvez em um hospital particular, são pacientes que eu atendo talvez na clínica de alguns colegas, alguns pacientes que eu atendo até em clínica popular. Eu já tenho uma clientela fiel que na verdade elas nem procuram mais aquela clínica do meu colega, elas procuram diretamente a mim quando elas ligam lá. Se eu já tenho esses pacientes, legal, então eu já vou começar com o pé direito. Mas a maioria das vezes a gente não tem, né? Então a gente quer abrir um consultório, mas a gente não tem o mínimo de clientela possível para já começar com uma saúde satisfatória. Então, se eu não tenho essa base de clientela, o que eu tenho que ter? Investimento em marketing, porque é o marketing que vai então trazer essas pessoas novas para o meu consultório. E aí eu preciso ter um investimento, eu diria até um pouco massivo nesse primeiro momento, e eu tenho que estar disposto a investir, porque se eu não tenho clientela, eu não vou conseguir atrair pacientes. E se eu não tenho também investimento, eu não vou atrair. É o que eu sempre digo. Se você não tem clientela e não tem investimento, talvez não é a hora de você abrir esse consultório ainda. Vamos pensar mais um pouco. Um segundo ponto que eu sempre falo para o médico na hora de abrir esse consultório novo é não fazer economia burra no seguinte sentido. Toda vez que a gente abre um consultório, você que é médico está acostumado ali com a rotina da profissão, mas agora você vai ser administrador, agora você vai ter um negócio nas mãos. E como todo negócio, existe N problemas que vão aparecer no dia a dia. E é o que a maioria dos médicos fazem? Uma economia burra no seguinte sentido: eles não contratam ninguém para ajudar ou para assessorá-los para resolver esses problemas. O que acontece? Geralmente, você como gestor só vai aprender os meandros ali da gestão do seu consultório, da sua clínica, depois de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos ali na clínica. Porque sempre vai aparecer problemas que você nunca teve que lidar. E a partir de agora, quando você começar a lidar com eles, aquilo vai demorar muito para que você consiga resolver. E nesse meio termo, você vai perder muito dinheiro resolvendo esses problemas e principalmente muito tempo. Por quê? Porque você não sabe como resolver esses problemas. Você não sabe como cortar atalho. Você não antevê as jogadas ainda do seu negócio. E aí eu sempre falo, primeira coisa, quando eu não conheço de gestão e de administração, eu vou contratar alguém. Mas olha só, eu sei que talvez você não tenha receita para contratar. Faz o seguinte, contrate alguém como consultor, alguém que não vai custar muito pro bolso, pro seu bolso. Alguém que 1 vez por mês, 2 vezes por mês vai sentar, vai fazer um planejamento e vai te ajudar. Alguém que esteja disponível para quando aparecer um problema, ao invés de você demorar 1 semana e perder receita para resolver esse problema, basta você enviar um WhatsApp, a pessoa vai falar, para resolver isso é simples, dá uma entrada ali no cartório, faz isso ali talvez na junta comercial, coisas simples. Então é interessante você buscar a ajuda de um consultor, não faça essa economia burra. Muitas vezes a gente acha que eu lido sozinho, eu estou com tempo. Cuidado, o tempo de você aprender a lidar com esses problemas, geralmente é o tempo que o consultório vai falir. Então já vamos antever essa jogada. Outra coisa que eu sempre falo, é interessante antes de abrir um consultório que a gente faça um estudo de mercado. Não a gente, procure alguém capaz para fazer isso. Por exemplo, o Senai faz esse trabalho para você. Ele faz um estudo de mercado no qual ele vê o seguinte: nesse bairro aqui já existem 13 clínicas de dermatologia. Olha só, a gente não tem mais espaço, até porque elas estão todas mal das pernas. Então tem um outro bairro na cidade que talvez tenha espaço, ou aqui na cidade já não comporta mais, ou o nosso público aqui dessa cidade, como é uma cidade que, por exemplo, tem toda a sua atividade relacionada a empresas, as pessoas, geralmente 90% dos pacientes são de saúde suplementar. Não adianta eu querer abrir um consultório particular. Então, um estudo de mercado é sempre válido. Aí eu dei um exemplo do Senai que faz esse estudo de mercado para você, ou você pode contratar até um consultor, uma empresa que faça esse estudo. Vitor, eu não tenho receita. Então faz o seguinte:
como a gente diz no interior, sunta. Chega naqueles seus colegas médicos da região que já tem essa clínica que você quer abrir e começa a extrair deles informações, como é que está o mercado, como é que é o público e assim por diante. Eu tenho certeza que esse passo vai te antever muitas decepções futuras. Outra coisa óbvia para quem quer abrir esse primeiro consultório, planejamento financeiro. Não adianta eu querer abrir um consultório com o meu dinheirinho contado ali, né? A gente sabe que nos primeiros meses, talvez você vai ficar de 6 meses a 1 ano jogando paciência no computador enquanto não tem paciente, porque a sua agenda estará ociosa. E aí não adianta eu depender de todo o meu orçamento dessa atividade. Eu preciso ter uma receita que eu consiga pagar minhas despesas pessoais e até mesmo pagar as contas do consultório com alguns meses de antecedência. Eu sempre falo o seguinte, você tem que ter 18 meses de caixa, tá? Essa é a minha opinião, vendo os consultórios que já foram abertos por aí. Por que, Vitor, eu preciso ter 18 meses de caixa? Se o meu custo fixo, por exemplo, é 20 mil reais no consultório, é interessante eu ter esses 18 meses, ou seja, 360 mil reais, porque vai aparecer muito problema nesse percurso que você vai ter que investir, vai ter que gastar, e aí você vai pegar onde? Desse fluxo de caixa. E outra coisa, nesses primeiros meses que não vai entrar receita, de onde você vai pagar as despesas, vai pagar uma secretária? Com esse fluxo de caixa. Então sempre pensar num planejamento financeiro, não é só abrir as portas. Eu tenho dinheiro para mobiliar, tudo bem, então não abre, não está no momento. Vamos primeiro se planejar financeiramente para isso. Agora, a última dica que eu tenho que dar para você é a seguinte: sempre reduza os seus custos fixos. Lembra que eu te falei que você tem que ter um planejamento financeiro? Agora, e se você conseguisse compartilhar esse custo fixo com outros colegas? Então eu sempre falo para o médico, teu primeiro consultório, vale a pena, a gente sabe que ninguém quer ter sociedade, né? Mas vale a pena sim você fazer sociedade com alguns colegas, principalmente de especialidades que não sejam das suas, né? Não seja igual à sua, mas de especialidades complementares à sua. Então você, por exemplo, que é um cirurgião plástico, é interessante compartilhar um consultório, então você atende terça e quarta e de quinta e sexta atende um nutrólogo, um endocrinologista, talvez uma dermatologista ali no consultório e assim por diante, vai depender de especialidade. Por quê? Porque a gente dilui. Se o custo fixo era 20, então é 10 mil para cada um. Mas talvez você não queira ter sócio. E aí uma maneira da gente diluir é a gente começar a alugar sala. E isso muita gente faz, né? Isso não é nada novo, mas é a maneira certa de se fazer. Eu não posso assumir esse meu custo fixo sozinho. Quando eu alugo sala que está ociosa, porque, por exemplo, eu sou cirurgião, então eu vivo em hospital, muitos dias a minha sala fica ali ociosa. É nesses dias que eu vou colocar alguns colegas, que eu vou alugar sala para esses colegas. Vitor, então tem que alugar só para colega médico? Não, vamos alugar para pessoas da área da saúde. Então tem psicólogo que a gente pode alugar, nutricionistas, e talvez a gente nem aluga sala, a gente trabalha com eles por meio de produtividade. Doutor, então eu acho que com essas 5 dicas você já pode começar a pensar em abrir esse seu primeiro consultório. Do mais, qualquer dúvida sobre esse vídeo ou sobre marketing médico, por favor me escreva, não esqueça de curtir aqui o meu canal e seguir para receber os meus vídeos com antecedência e um grande abraço!